Senhoras e senhores, bom dia. Com as bênçãos e a proteção de Deus, está aberta a terceira sessão ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, realizado hoje, dia 21 de março de 2023. Convido o vereador Guanaíri para fazer uma leitura da passagem da Bíblia. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos assiste via web e no plenário, bom dia. Quero ler hoje o Salmo 20, versículo 7, quando a Bíblia nos fala: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Seria só isso. Obrigado. Agora vai ter esse nome. A ata da sessão anterior está publicada no Diário da Câmara para conhecimento dos senhores vereadores. A ata está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário que se levante, está aprovado a presente ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das publicações, ofícios, requerimentos, pedidos de informação e correspondências recebidos pela mesa, os quais terão encaminhamento regimental. Publicações. Projeto de Lei 2023 concede o título de cidadão honorário do município de Piraquara ao excelentíssimo Marco Antônio Caron, conforme especifica. A iniciativa é do vereador Marildo Gomes. Gabinete do professor Gilmar, requerimento 082/2022. Agradeço a presente o requerimento, cuja finalidade é a implantação de lombada na rua Hartwig Miller, no ponto próximo ao número 820, situado no bairro Vila Mariana. Gabinete do vereador professor Gilmar, requerimento 083/2023. Apresento o presente requerimento, cuja finalidade é a imperiosa instauração de uma medida enérgica e incisiva por parte do Poder Executivo Municipal em relação à realização de uma ação de limpeza e roçada emergencial na área de passeio localizado entre as ruas Bosque Centenário e Andorinhas, no bairro Guarituba. Gabinete do vereador professor Gilmar, o requerimento 084/2023. Venho, por meio deste requerimento, solicitar a atenção à diligência dos órgãos competentes para a implantação de sinalização viária horizontal e vertical em frente à Escola Mão Cooperadora, situado no Jardim Tropical. Gabinete do vereador professor Gilmar, o requerimento 085/2023. Por meio deste requerimento, solicito a manutenção emergencial da pavimento das ruas Cuiabá, Belém e Fortaleza, localizados na Vila Vicente Macedo. Gabinete do professor Gilmar, requerimento 086/2023. Com elevados sentimentos de responsabilidade, dirijo-me a Vossa Excelência com o objetivo de apresentar a presente proposição a fim de requerer a realização de serviços de roçada nas imediações da Escola Municipal Isaac Victor Ferreira, em atenção ao anseio manifestado pela comunidade escolar. Gabinete do vereador Hamilton Lima, o requerimento 024/2023. Venho, através desse, solicitar à Secretaria de Infraestrutura, Patrulhamento e Saibro, na rua Atílio Pedão, na planta Águas Claras. Gabinete do vereador Hamilton Lima, o requerimento 025/2023. Venho, através disso, solicitar à Secretaria de Infraestrutura, operação tapa-buraco na rua Bernardino Brito, no Guarituba. Gabinete do vereador Hamilton Lima, o requerimento 026/2023. Venho, através disso, solicitar à Secretaria de Infraestrutura, operação tapa-buracos na rua
Lindaura Maria Trindade Santos, no Guarituba. Gabinete do vereador Hamilton Lima, o requerimento 027/2023. Vem através desse solicitar à Secretaria de Infraestrutura, junto à empresa Engelus, conserto de lâmpadas apagadas na rua João Leopoldo Jacomel, a partir do Hospital São Julián até a divisa com o município de Pinhais. Gabinete do vereador Hamilton Lima, o requerimento 028/2023. Vem através de solicitar à Secretaria de Urbanismo revitalização com drenagem, calçada, recapeamento e meio-fio nas ruas Maria Conceição da Luz, Durvalina dos Santos e Jandira Alves dos Santos, em frente da Regional do Guarituba. Gabinete do vereador Eugênio, requerimento 010/2023. Solicito que seja realizado o patrulhamento e colocação de material na rua Reinaldo Miller, localizado na planta Vila Nova. Gabinete do vereador Eugênio, requerimento 011/2023. Solicito que seja realizado o patrulhamento e colocação de material na rua Otacílio Rodrigues, localizado na planta Vila Nova. Gabinete do vereador Eugênio, requerimento 012/2023. Solicito que seja realizado o patrulhamento e colocação de material na rua Sandra da Cruz Bressan, localizado na planta Vila Mariana. Gabinete do vereador Eugênio, requerimento 013/2023. Solicito que seja realizado o patrulhamento e colocação de material na rua Anderson Chandrich, localizado na planta Vila Nova. Gabinete do vereador Eugênio, requerimento 014/2023. Solicito que seja realizado serviços de tapa-buraco na rua Eli Butske, localizado na planta Jardim Guarani. Gabinete do vereador Maguila, requerimento 004/2023. Solicito que seja implantado uma cancha de bocha na rua Joaquim Simões, em frente ao numeral 666, onde fica a escola Mão Cooperadora. Gabinete do vereador professor Pedro, requerimento 048/2023. Venho por meio desse solicitar a manutenção na quadra Laércio Pereira, localizado na Avenida São Roque, ao lado da escola João Batista Salgueiro. Gabinete do vereador professor Pedro, requerimento 049/2023. Venho por meio desse solicitar o reparo em buraco no asfalto na Avenida Frei Rui Guido de Pinê, antiga Avenida Brasília, em frente ao Lanche da Sogra, e também a limpeza das canaletas que estão sujas com as folhas. Gabinete do vereador Nanico, votos de pesar pelo falecimento da senhora Letícia Kaifer de Oliveira. Solicito à douta mesa executiva a inserção em ata a presente sessão, votos de pesar pelo falecimento da senhora Letícia Kaifer de Oliveira, que ocorreu no dia 13 de março de 2023. Fato esse que veio entristecer todos do seu convívio. Gabinete do vereador Nanico, votos de pesar pelo falecimento da senhora Vera Unice Pedrosa Krupa. Solicito à douta mesa executiva a inserção em ata da presente sessão, votos de pesar pelo falecimento da senhora Vera Unice Pedrosa Krupa, que ocorreu no dia 13 de março de 2023. Fato esse que veio entristecer todos de seu convívio. Seria isso, senhor presidente. Senhores vereadores, hoje, no nosso grande expediente, nós vamos fazer uma justa homenagem. Já queria aqui de antemão agradecer os familiares do seu Zacarias Vieira, o tio Zaca, o qual eu tive a felicidade, juntamente com o Maguila, correr num período eleitoral e na década de 92 para frente, né, Maguila? E o seu Zaca completa 100 anos aí. Então, essa Casa de Leis, através da nossa Casa da Memória e Assessoria, fizemos hoje aqui um momento de homenagem, né, para os familiares do seu Zaca. Vou passar aí a palavra ao nosso cerimonial hoje aqui, o Dr. Miguel.
Bom dia, senhoras e senhores. No dia 16 de março de 2023, comemoramos 100 anos de nascimento do piraquarense Zacarias Vieira. Com 78 anos de idade, em 22 de agosto de 2001, o bravo Zacarias Vieira nos deixou, deixando lembranças e marcando história da política piraquarense. No dia 18 de dezembro de 2002, a Câmara Municipal de Piraquara, após ampliação e modernização de suas dependências, inaugurou o seu novo plenário, o qual recebeu o nome de Plenário Zacarias Vieira. Hoje, a Câmara Municipal de Piraquara presta uma singela homenagem aos seus familiares através de suas filhas, Zeugma e Edna. Eu passo a fazer uma leitura de uma biografia, que é um texto adaptado do nosso historiador Renato Cardoso, que pode ser lido na íntegra no Facebook Câmara Memória Piraquara. Zacarias Vieira nasceu em Piraquara no dia 16 de março de 1923. Era o primeiro dos 4 filhos homens do casal Manuel Alves Vieira e Adelina Bis Vieira. Cumpriu os anos iniciais de seus estudos na Companhia dos Bordas e, dos 13 anos aos 18 anos, trabalhou em pedreiras da região, tendo inicialmente aprendido com os tios Paulo Bis e José Maier e posteriormente com o senhor Paulino Andreata. Cumpriu o serviço militar nos anos de 40 e entre 41 e 45 trabalhou na firma Machado da Costa, que prestava serviços para a rede de aviação Paraná-Santa Catarina. Desde meados de 45 até 49, trabalhou na empresa TH Marinho de Andrade, empresa que nesta ocasião estava construindo as dependências da Penitenciária Central do Estado. Em ambas as empresas exerceu a função de carpinteiro. No início do ano de 1948, casou-se com a jovem Marinha Gonçalves Pinto. Dessa união nasceram 2 filhas, Edna e Zeugma. Entre os anos de 49 e 45, trabalhou na firma Janata e Companhia, como construtor de obras residenciais, tendo atuado nas cidades de Curitiba, Paranaguá e Matinhos. Em 1955, Vieira lançou-se candidato a prefeito de Piraquara, pelo PTB, onde obteve 702 votos e foi eleito, se tornando aos 28 anos de idade o 3º prefeito mais jovem da história de Piraquara. Antes dele, apenas Frederico de Souza Nunes, em 1900, e o Dr. Walter Costa Lopes, em 1941, ambos tendo assumido o mandato com apenas 25 anos de idade. A gestão de Zacarias Vieira como prefeito ficou marcada pela ousadia de suas atitudes no trato de questões que, até então, os administradores que o antecederam não haviam interferido. Dentre essas questões podem ser citadas: a fundação da Cooperativa de Subsistência dos Trabalhadores de Piraquara Limitada, que teve o seu funcionamento na sede da Associação Rural de Piraquara; a fundação de um armazém de secos e molhados instalado em uma repartição da Prefeitura Municipal de Piraquara para atender os funcionários municipais com produtos a preços de atacado; a implantação, em 1953, do trem subúrbio, entre a localização da Roça Nova a Curitiba. Esse serviço que permaneceu ativo por quase 40 anos. No ano de 1953, o Estado do Paraná completava 100 anos de emancipação política. Como parte dos festejos, o então presidente da República, Getúlio Vargas, visitaria o Estado e, na ocasião, deveria inaugurar algumas obras. Uma dessas obras era o Serviço de Eletrificação Ferroviária da RVPSC, no trecho compreendido entre Curitiba e Paranaguá. O prefeito Zacarias procurou de todas as formas fazer com que a comitiva presidencial passasse alguns minutos em Piraquara. Assim, o dia 17 de novembro de 1953 ficou marcado na história piraquarense como o dia em que Getúlio Vargas esteve na cidade. Ao chegar perto do fim do seu mandato de prefeito, decidiu lançar-se candidato à vaga na Câmara Municipal de Piraquara, concorrendo pela coligação PSP-PTB, alcançando 157 votos. Tomou posse como vereador no dia 1º de dezembro daquele ano e passou a compor a mesa executiva da Câmara
na condição de primeiro secretário durante o ano de 1956. Durante este mandato, fez parte das seguintes comissões permanentes: Viação e Obras Públicas, Higiene, Assistência Social, Educação e Cultura, Agricultura, Indústria e Comércio. Durante seu mandato na Câmara Municipal, realizou também atividades profissionais de mestre de obra, tendo trabalhado na construção do Ginásio de Esportes do Tarumã e em parte da construção do Hospital de Clínicas, dentre outras obras. Ao término do seu mandato de vereador, resolveu disputar as eleições de 1959, concorrendo mais uma vez ao cargo de prefeito. Mas, apesar de ter alcançado 1.116 votos, o vitorioso foi o candidato Felipe Zeni, que voltaria à prefeitura para um segundo mandato. Passadas as eleições, Zacarias Vieira iniciou suas atividades profissionais na empresa Veloso e Camargo, na função de mestre de obras. Por volta do ano de 1962, aos 39 anos de idade, prestou concurso público pelo DASP, onde passou a exercer a função de fiscal de obras do Instituto Brasileiro do Café. Posteriormente, em novo concurso naquele departamento, classificou-se como agente de engenharia, permanecendo nesta condição até os seus 57 anos. Voltou a concorrer às eleições municipais em 1963, se candidatando a prefeito através da coligação PTB-PSD. Como considerável parte do seu eleitorado se encontrava na região do atual município de Quatro Barras, a emancipação do município, 2 anos antes, foi determinante para o resultado da eleição de Piraquara. O candidato Lírio Jacomel foi vencedor, tendo alcançado apenas os exatos 100 votos a mais que Zacarias Vieira. 2 anos depois, na segunda eleição municipal do recém-criado município de Quatro Barras, foi candidato a vereador pelo Partido Republicano, obtendo 39 votos e conquistando assim o cargo de vereador. Como profissional, a partir do ano de 1980, Zacarias trabalhou como condutor técnico de obras na construtora Gemar. Em 1982, candidatou-se mais uma vez a prefeito pelo PTB, onde não conseguiu se eleger, mas 1.632 eleitores escolheram seu nome para ser prefeito de Piraquara. Essa foi a última eleição em que participou na condição de candidato. 2 anos depois, aos 61 anos de idade, Zacarias encerrou sua carreira profissional. No ano de 1988, Zacarias ajudou a fundar o PSDB em Piraquara. Nos anos em que se seguiram, após a sua aposentadoria, passou a se dedicar à ovinocultura, culminando com a criação do Núcleo de Criadores de Ovinos de Piraquara, onde foi presidente. Durante a gestão de prefeito João Guilherme Ribas Martins, através da Lei nº 188 de 1994, foi concedido-lhe o título de Vulto Emérito de Piraquara, como um reconhecimento público relevante aos serviços prestados ao município. Aos anos que se seguiram e por consequência do avançado da idade, gradativamente a saúde passou a cobrar os seus tributos, até que no dia 22 de agosto de 2001, aos 78 anos de idade, o bravo Zacarias Vieira despediu-se da existência física, passando a partir de então definitivamente a figurar na galeria dos grandes nomes da história política de Piraquara. E como forma de lhe prestar uma justa homenagem, no ano de 2002, a Câmara Municipal de Piraquara inaugurou no dia 18 de dezembro seu novo plenário, em forma o qual recebeu o nome de Plenário Zacarias Vieira. No dia 16 de março de 2023, ficou marcado como o centenário de Zacarias Vieira. Nós, da Câmara Municipal de Piraquara, prestamos nossas singelas homenagens a este grande homem, pai, avô e figura pública, que fez tanto pelo nosso município. Dando prosseguimento à nossa singela homenagem, eu convido as filhas Zeugma e Edna para receber do presidente Valmir Soares Nanico e do primeiro secretário Pedro Zaro um vaso de flores.
Eu convido os demais vereadores a tirar uma foto com as filhas, por favor, rapidamente. E para finalizar, eu queria agradecer aos familiares e amigos, deixando os nossos sinceros agradecimentos por todo o trabalho feito por Zacarias Vieira. Eu retorno a palavra ao presidente para continuarmos a sessão. Obrigado, doutor Miguel. Mais uma vez, em nome dessa casa, em nome da assessoria jurídica, o Renato Cardoso, que é o nosso historiador, onde nós estamos concluindo aqui ao lado a Casa da Memória, e pode ter certeza que com toda a história do seu Zacarias Vieira, ex-prefeito, ex-vereador, uma liderança que marcou muito aqui o município de Piraquara na década de 40 para frente. Então, acho que a gente merece o reconhecimento, e essa casa busca reconhecer todas aquelas pessoas que lutaram e brigaram pelo desenvolvimento do município de Piraquara. Por isso que nós estamos aí fazendo a Casa da Memória, e naquele espaço terá não só a memória escrita do seu Zacarias Vieira, mas também do vereador Wellington, e de outras pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Tá bom? Senhores vereadores, passamos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Hamilton Lima. Presente. Vereador Cícero da Terraplanagem. Presente. Vereador Guanair. Presente. Vereador Maguila. Presente. Vereador Eugênio. Presente. Vereador Negão da Calha. Presente. Vereador Lúcio Renato. Presente. Vereador Marcelinho da Saúde. Presente. Vereador Marildo Gomes. Presente. Vereador Professor Gilmar. Presente. Vereador Professor Pedro. Presente. Vereador Nanico. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 015/2023. Processo número 015/2023, projeto de moção número 001/2023. A iniciativa é do vereador Marcelinho da Saúde. Dispõe sobre moção de apoio à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Discussão única, votação única, maioria absoluta. O processo está em discussão? Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Está aprovado o projeto de lei de moção número 01/2023 em discussão única. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 005/2023. Processo número 005/2023, projeto de lei número 004/2023. A iniciativa é do Executivo Municipal. Dispõe sobre cria na carreira de gestor público 1, no cargo de gestor público, a função de engenheiro florestal e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão artigo por artigo, votação simbólica, maioria simples, segunda discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 1º. Artigo 1º.
Fica acrescido no anexo 2 e no anexo 4 da Lei número 941/2007, alterada pela Lei Municipal número 1092 de 2010, pela Lei Municipal 1345 de 2014 e pela Lei Municipal 1557 de 2016, pela Lei Municipal 2281/2022, na carreira de Gestor Público 1, no cargo de Gestor Público, a função de Engenheiro Florestal e suas atribuições, respectivamente. O artigo 1º está em discussão. Pela ordem. Vereador Gilmar. Queria que se registrasse em ata a presença da secretária municipal de Esporte e Cultura, Ana Mazon, que está em sessão plenária. Obrigado, será registrado. Continua a discussão, artigo 1º. Pela ordem. Queria parabenizar o prefeito por essa iniciativa de estar, vamos dizer, colocando essa função do engenheiro florestal em concurso, na possibilidade de gestão, porque a nossa cidade tem uma conotação ambiental muito importante no âmbito da região metropolitana. E nós temos que ter funcionários capacitados, pessoas treinadas, para que possamos enfrentar os desafios relativos ao meio ambiente da nossa cidade, que temos muitos desafios, né? E sabemos, muitas vezes, da falta de profissionais capacitados para poderem operar nesses segmentos, e principalmente no meio ambiente. Então, nós tendo essa função de gestor, de engenheiro florestal, é de extrema importância, né? E assim nós vamos adequando a nossa secretaria, que precisa ter estrutura, e está tendo, e vai fazendo o seu trabalho, e os engenheiros e as pessoas capacitadas podendo estar desenvolvendo ações voltadas a essa situação. Então, parabéns ao Executivo Municipal, que está sensível a essa questão, que é de extrema importância para a cidade de Piraquara. Obrigado. O processo continua em discussão, artigo 1º. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário que se levante. Artigo 2º. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições da Lei Municipal 941/2007. O processo ainda está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário que se levante. Está aprovado o projeto de lei número 004 de 2023 em segunda discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 006 de 2023. Processo número 006/2023, projeto de lei número 005/2023. A iniciativa é do vereador professor Gilmar. Dispõe sobre: concede o título de cidadão honorário de Piraquara ao senhor Sebastião Dueles de Barros. Parecer favorável das comissões técnicas competentes. Discussão artigo por artigo. Votação simbólica, maioria simples, segunda discussão. Pela ordem. Queria pedir o apoio aos vereadores. Eu tenho que ler só o artigo ali, tá? Desculpa. Tá bom? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 1º. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Piraquara ao senhor Sebastião Dueles de Barros, em virtude dos relevantes serviços prestados no município. O artigo 1º está em discussão? Pela ordem. Queria pedir o apoio aos vereadores a esse título de cidadão honorário ao Sebastião Dueles de Barros, conhecido como Bastião, que faz um trabalho social de extrema relevância no Envidas, lá na Planta Deodoro, e que já desenvolveu inúmeras ações esportivas, sociais na nossa cidade, e também tem um protagonismo muito grande em relação às crianças com deficiência. Então, todos sabem da história de vida do Bastião, e eu gostaria de pedir aos vereadores o apoio nesse sentido, porque, além de ter sido vereador, é uma pessoa que hoje é aposentado, faz um trabalho social de grande relevância na nossa cidade, também voltado ao esporte. Obrigado. Por ordem, senhor presidente. O artigo 1º da continua discussão, Cícero. Senhor presidente, quero deixar aqui bem registrado nessa casa. Professor Gilmar, não tenho nada a ver contra o teu título de cidadão honorário. Eu quero registrar que o meu voto vai ser negativo, não sou favorável ao título para o Bastião, não pela pessoa, o que ele faz ou deixa de fazer, é pelos momentos da vida da gente. A gente tem um passado, e graças a Deus o meu passado é limpo como trabalhador, e ele conhecendo minha história de vida, a família dele inteira, o pai dele veio de lá,
da praia votar em mim, a família dele, fui aluno da professora Ana, e ele é uma pessoa que para mim não contribuiu nada e foi falar mal dos vereadores lá no mercado São José. Então quero deixar registrado, para que não fique falando que eu falei por trás. Meu voto é desfavorável, não tenho meu voto, mas não tem nada contra você. Eu já falei uma vez para o Guanair, quando o Guanair ofereceu o título, e eu sou, meu voto é o contrário. Pela pessoa que ele é, pode ser tudo. Até ele veio me pedir desculpa, só quero deixar registrado que ele veio me pedir desculpa pela fala dele, lá após a eleição. Mas tem coisas que, às vezes, a desculpa não influi muito conforme o que a pessoa fala. Seria isso aí, professor, não tem nada a ver contra... O meu voto é vencido mesmo, mas o meu voto é o contrário. Melhor, senhor presidente. O artigo 1º continua a discussão. Vereador Maguila, depois... Queria parabenizar o professor vereador Gilmar por iniciativa, dizer que o meu voto é favorável, que já fui vereador junto com o Sebastião, e com esse trabalho social junto à comunidade piraquarense. Guanair. Senhor presidente, parabéns, Gilmar. Parabéns, também peço a todos que votem favorável, sim, pelo trabalho que ele exerce na planta Deodoro, em Piraquara. Eu acompanho de perto, né, o trabalho dele, a gente sabe o quanto ele se esforça para cuidar das crianças. Semana passada tinha 95 crianças da comunidade ali, treinando futebol, aprendendo a jogar futebol. As crianças adoram ele, as famílias gostam dele. A gente acompanha algumas crianças que se não fosse isso, não teria onde estar. Tem o lanche, ele se empenha junto com os diretores dali para proporcionar o lanche para as crianças. Elas sempre têm um lanchinho para comer, às vezes uma sopa, às vezes uma bolacha com suco. E a gente sabe o quanto é difícil ele manter aquele trabalho ali. E eu também peço também para os senhores ajudar. Hoje ele estava contando que só tem 2 bolas lá. 2 bolas. Então a gente precisa ajudar e incentivar esses projetos. Não só o projeto da pessoa do Sebastião, mas todos os projetos que ajudem a inclusão social das crianças. Eu também queria parabenizar a iniciativa do vereador Gilmar. Conheço o Bastião já faz alguns tempos, há uns 6 ou 7 anos atrás, inclusive, eu prestei meu campo para ele. Ele treinava a rapaziada, os meninos, as meninas no meu campo, lá por questão de uns 2 ou 3 anos, e eu acompanhava de perto o trabalho dele, Guanair. Eu vi o esforço que ele fazia, e eu ajudava muito ele também, outras pessoas também ajudavam, os pais ajudavam, e ele fazia aquele trabalho com muito amor, sabe, com muita dedicação, e continua fazendo até hoje, né? Hoje ele presta ali no Envidas, e a gente vê a dedicação dele e o empenho que ele tem, né? O amor com que ele lida com aquelas crianças e a dedicação. Então, parabéns, vereador Gilmar, pode contar com o meu voto também. Continua a discussão, com a palavra o vereador Hamilton Lima. Bom dia, presidente, a todos os presentes, aos pares. Dizer ao vereador Gilmar que sou favorável, sim. Conheço ele, é um homem de um caráter imenso, de um grande trabalho, que realmente esse título vai de encontro a uma pessoa merecedora, e com certeza o meu voto é favorável. Muito obrigado. O artigo 1º está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrário que se levanta. Artigo 2º. Artigo 2º. A entrega do título será realizada em sessão solene da Câmara Municipal de Piraquara, em data a ser definida. O artigo 2º está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrário que se levante. Está aprovado o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. O artigo 3º está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrário que se levante. Está aprovado o artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. O processo ainda continua em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrário que se levante. Está aprovado o projeto de lei número 005 de 2023 em segunda discussão.
com um voto contrário do vereador Cícero. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 007 de 2023. Processo número 007/2023, projeto de lei número 005/2023. A iniciativa do vereador professor Gilmar dispõe sobre: institui o Dia da Conscientização das Doenças Raras no âmbito do município de Piraquara. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão artigo por artigo, votação simbólica, maioria simples, segunda discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 1º. Artigo 1º. Fica instituído o Dia da Conscientização das Doenças Raras a ser anualmente celebrado no dia 29 de fevereiro. Parágrafo único. Nos anos em que o mês de fevereiro não tem 29 dias, a data será antecipada para o dia 28. O artigo 1º está em discussão. Com a palavra, vereador Gilmar. É até uma honra estar apresentando um projeto que institui esse dia de conscientização das doenças raras na nossa cidade, justamente no dia que é o Dia Mundial da Síndrome de Down, que é hoje. Então, coincidiu da nossa votação ser juntamente com essa data também tão importante, que são datas que nós temos que relembrar, que temos que debater, principalmente essa questão das doenças raras. São doenças não diagnosticadas, que muitas vezes as mães, as famílias sofrem a vida toda para descobrir qual é a doença que o seu filho, qual é a doença que a sua filha tem, né? E hoje parece que essas coisas aumentaram. E esse dia que nós estamos estabelecendo aqui, essa semana, que lá em fevereiro, é justamente para a gente trazer à tona essa discussão e não deixar essa situação toda invisível da nossa sociedade. Porque muitas vezes nós temos dificuldade, sim, de estar diagnosticando, de estar orientando, de estar fazendo com que as famílias se sintam acolhidas. E essa data vem justamente contribuir com essa situação. Então, peço a todos os vereadores o seu apoio no sentido para que nós possamos aprovar essa lei tão importante que é o Dia de Conscientização das Doenças Raras na cidade de Piraquara. Obrigado. Por ordem, senhor presidente. O artigo 1º continua em discussão. Parabéns, Gilmar, pela atitude. Um projeto que vem de encontro com o povo piraquarense e tem meu apoio. O artigo 1º continua em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário que se levante. Está aprovado o artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 2º. Todo mês de fevereiro também será denominado Fevereiro Lilás, com o objetivo de sensibilizar a população piraquarense quanto à importância da conscientização acerca das doenças raras. O artigo 2º está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrário que se levante. Está aprovado o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O artigo 3º está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrário que se levante. O processo ainda está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrário que se levante. Está aprovado o projeto de lei número 006 de 2023 em segunda discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 010 de 2023. Processo número 010/2023, projeto de lei número 009/2023. A iniciativa do vereador Nanico dispõe sobre: institui feriado municipal no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão artigo por artigo, votação simbólica, maioria simples, segunda discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 1º. Artigo 1º. Institui no município de Piraquara feriado municipal no dia 20 de novembro em comemoração ao Dia da Consciência Negra. O artigo 1º está em discussão. Senhores vereadores, eu gostaria de pedir o voto dos senhores vereadores. Nós apresentamos esse projeto que consideramos muito importante na cidade de Piraquara. Nesta data, nós vamos relembrar as lutas dos movimentos negros pelo fim da opressão, principalmente no período da escravidão. Então, eu acho importante o município de Piraquara, através dessa lei, principalmente nessa data, nós fazemos alguns eventos, né, juntamente com alguns grupos e alguns movimentos que existem na cidade de Piraquara. Então, acredito ser uma lei importante,
e gostaria de pedir o voto aí para todos os vereadores. O artigo 1º ainda continua em discussão? Está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrários que se levante. Artigo 2º. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O artigo 2º está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrários que se levante. O processo ainda está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrários que se levante. Está aprovado o projeto de lei número 009 de 2023 em segunda discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 011 de 2023. Processo número 011/2023, projeto de resolução número 001/2023. A iniciativa presidente da mesa executiva dispõe sobre a fixação de valores e estabelece normas para a regulamentação de diárias para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão artigo por artigo, votação simbólica, maioria simples, segunda discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 1º. Artigo 1º. Fica instituído na Câmara Municipal de Piraquara os valores e a forma de pagamento de despesas de viagens através de liberação de diárias que forem solicitadas em conformidade com o modelo constante no anexo 1 desta resolução, desde que autorizada pelo presidente para fazer face às despesas com alimentação, estadia, bem como para despesas com locomoção urbana. O artigo 1º está em discussão. Senhores vereadores, nós apresentamos esse projeto, até porque nós estamos num momento onde os municípios todos precisam de recurso financeiro e a maior parte desses recursos estão lá em Brasília. Todo mundo vai lá bater um pirizinho em Brasília e pedir recurso. Na semana passada, o próprio prefeito Josimar estava em Brasília, foi atrás de recurso, no encontro dos prefeitos, nacional dos prefeitos. Infelizmente, nós não conseguimos mandar nenhum vereador, algum representante do legislativo, porque nós não temos formalizado a questão de diária. E eu tenho certeza que o custo é um custo elevado, então a gente precisa organizar nessa Casa de Leis, essa lei, para que a gente possa acertar principalmente a questão de despesa. Tem aqui vereadores que acertaram na sua eleição de deputado federal, e agora é um momento que esse ano podem estar indo a Brasília buscar recursos de emenda para o município de Piraquara. O artigo 1º ainda continua em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrários que se levante. Está aprovado o artigo 1º. Artigo 2º. Pela ordem, senhor presidente. Votação global. O vereador Seu Eugênio pede votação global do artigo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. O pedido está em votação. Os vereadores favoráveis sentados, contrários que se levante. Está aprovado o pedido do vereador Seu Eugênio. O processo ainda continua em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis por eles sentados, contrários que se levante. Está aprovado o projeto de resolução número 001 de 2023 em segunda discussão. Nós teremos a ordem do dia. Eu iria passar a palavra para o Gilmar, que é a liderança do governo, mas primeiro eu queria passar 3 minutos da fala para a Edna, família do seu Zacarias Vieiro, para poder fazer uso da palavra aqui no nosso plenário. Obrigado. Valorizar a nossa casa. Bom dia a todos. Cumprimentando o Nanico, que é o presidente da casa, e cumprimento o Cícero, que é nosso amigo particular, estendo, através dele, o cumprimento a todos os vereadores. É uma honra muito grande receber essa homenagem. Eu e minha irmã, que eu gostaria que viesse até aqui também, nós temos um orgulho muito grande do nosso pai. Agradeço todos os dias por ter nascido nessa família, que são escolhas que nós não fazemos. A vida nos conduz e nos coloca aqui por graça e arbítrio de Deus, e escolhe as famílias e os nossos pais.
E nós tivemos a grande honra de nascer na família do Zaca e da Marina. E agradeço muito o trabalho valoroso que o Renato Cardoso fez, levantando todo esse histórico. E contou, através dessa escrita dele, todo o percurso sociopolítico do meu pai. Ele tinha muito orgulho daquilo que ele fez e daquilo que ele conduzia. E uma coisa que eu gostaria de citar é que grandes lideranças políticas do município tiveram a sua vida iniciada através do incentivo dele. E isso deixava ele muito satisfeito, porque essas pessoas não o decepcionaram. Porque uma grande tônica na vida dele eram os princípios éticos. E isso ele procurava passar para nós, da família, para os amigos e para as pessoas também que, de certa forma, ele fazia uma iniciação política e uma atividade social. E eu gostaria de acrescentar nessa minha fala uma crônica que meu filho fez, que está há 10 anos em Portugal, foi para lá para estudar. E ele escreveu uma crônica comemorativa aos 100 anos do avô, que descreve mais ou menos, e ele deixa em aberto para que, através dessa fala dele, as pessoas possam acrescentar as suas vivências particulares, as vivências que tiveram com o Zaca. Então, eu vou ler aqui o que meu filho escreveu. 100 anos do Zaca. Lembram dessa música? Tristeza, por favor, vai embora. A minha alma que chora está vendo o meu fim. Fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. São esses versos do Haroldo Barbosa, imortalizados pela Beth Carvalho, e que muitos de nós conhecemos através do canto do Jair Rodrigues, que, ele diz, que carrego viva a voz do meu avô Zacarias Vieira, que gravamos em festas, em uma das muitas festas que fizemos juntos. Muito provavelmente, hoje estaríamos comemorando o nosso aniversário junto, reunidos com os nossos amigos e familiares. No entanto, não estou apenas a falar sobre a nostalgia de um momento ou da melancolia da ausência. Essa imagem é uma paisagem da memória. Aprendi com meu avô que garantir e propiciar momentos em que estamos juntos dos entes queridos sempre foi o cerne da vida política, da rede de cuidados, da atribuição de afeto, do exercício da ética, do compromisso com a honestidade e a simplicidade. Cito alguns exemplos na paisagem da memória. O compromisso de todo sábado de manhã nos acordar com 2 buzinadas da sua icônica caminhonete em frente à nossa casa. Era um momento em que vinha cheio de ideias para Edna corrigir algum texto, para Zé se envolver em algum projeto, para o Cacá se inspirar e buscar o Neco para mais uma aventura pública dentro do município de Piraquara. E ainda a parceria, tranquilidade e amor presente de quem pacientemente aguardava o almoço preparado diariamente pela Marina, com as mãos apoiadas na mesa, sempre pronto para mediar algum problema familiar, social, enquanto esperavam a Zei voltar do Romário Martins. Os passeios semanais pela Feira do Largo da Ordem começávamos às 7 da manhã a montar a tenda de venda dos acolchoados de lã de carneiro feitos pela Tuxa. Supostamente, nosso compromisso era passar lá amanhã e atender eventuais clientes. Mas antes das 9 horas, já tínhamos visitado tantos novos amigos, políticos da região, confraternizando aquela manhã com pessoas de todas as origens, identidades e religiões. Assistíamos aos Hare Krishna,
Visitávamos a mesquita, conversávamos com o pessoal da revista Sentinela, Fé Cristã, dentre outras. Fazíamos sinal da cruz em frente à Igreja Católica. Vivíamos isso antes que as apresentações musicais e teatrais acontecessem nas ruínas do Largo do São Francisco. Ali, nunca foi sobre o comércio, até porque, em todos esses anos, vendemos apenas um acolchoado na feira. Sempre foi sobre o envolvimento e responsabilidade social e político. E hoje eu sei que aqueles momentos também eram sobre o avô a ensinar e mostrar os maiores valores ao seu neto. Dito isso, através destas palavras e da amplitude inefável que elas seguramente alcançam, eu celebro o aniversário do meu avô, os 100 anos de Zacarias Vieira. Essa crônica foi feita por Orlando José Vieira Francisco, meu filho, que tem muito orgulho do avô, como nós também temos. Agradeço imensamente a homenagem prestada por todos os senhores. Muito obrigada. Mais uma vez, né, queria agradecer a presença do seu Zacarias Vieira. Outro dia o Renato mandou umas fotos, e depois eu acabei enviando para a Zeugma, né? A Zeugma já disputou a eleição de vice-prefeito da cidade de Piraquara com a Yara Chane, quando a Zeugma tinha 21 anos de idade. Faz pouco tempo, mas está até hoje ativa na política. Senhores vereadores, agora passamos a hora de fala da liderança do governo, que é o professor Gilmar. E também comunicar aos senhores vereadores que agora vamos fazer valer o nosso regimento interno. No período de Covid, nós, até por conta da questão de vírus, nós usávamos nosso espaço na mesa para poder falar. E vou solicitar que os vereadores agora façam um uso da tribuna, que volte a fazer a sua fala na tribuna da casa, tá bom? Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Hoje, no Espaço da Liderança, queria parabenizar a gestão e a nossa Casa de Leis, secretários municipais, pela conquista do nosso terminal de ônibus, que está quase na fase final. Daqui a poucos dias, secretária Ana Mazon, estaremos juntos inaugurando aquela bela unidade que vai dar uma nova configuração ao transporte coletivo da cidade de Piraquara, que vai estar contemplando aquela região e atendendo toda essa demanda, muitas vezes reprimida, do transporte coletivo, que já vinha há muitos anos pedindo uma reestruturação. E temos que ser muito claros que o grande idealizador de tudo isso foi Marcos Tesseroli, ex-prefeito. Foi ele que, juntamente com o Josimar, implantaram essa situação toda e que hoje nós vamos estar lá colhendo os frutos de uma cidade em pleno desenvolvimento. Estamos entre as 16 maiores cidades do estado do Paraná e que vamos estar beneficiando os nossos usuários, a nossa população, com transporte de qualidade, um terminal bem estruturado, bonito. Ainda hoje estive lá pela manhã, fiquei muito feliz com o que vi. Então, acredito também, vereadores, presidente, que nos próximos dias poderíamos marcar uma visita para que possamos ter um pouquinho mais de acesso lá e conhecer aqueles que não tiveram, o Negão da Calha, que não foi lá ainda, verificar como vai ficar aquela obra tão bonita que é a do terminal de ônibus da cidade de Piraquara. Então, parabenizar ao governo municipal por estar pensando no morador e no futuro do transporte coletivo da nossa cidade, porque o transporte ele tem que ser rodomodal. Nós temos que deixar nossos carros aqui na cidade de Piraquara e utilizar o transporte coletivo para diminuir um pouco mais esse congestionamento que ocorre lá no centro de Curitiba. Também estou muito feliz com a notícia ontem
independente da questão partidária, a nossa ministra Anísia Verônica Trindade, ministra da Saúde, anunciou ontem mais médicos, mas com um formato diferente, contemplando dentista, contemplando médico e contemplando enfermeiro também. Isso é de grande importância para cidades como a nossa, que cresceram, tiveram uma explosão demográfica enorme e que temos uma demanda muito grande nos postos de saúde e precisamos de profissionais qualificados, capacitados. Uma vez esse programa sendo desenvolvido na nossa cidade, como vai ser no país todo, e nós com certeza teremos um olhar diferenciado como uma cidade de médio e grande porte, vamos estar atendendo essa demanda da saúde através desse programa, que é instituído pelo governo federal, onde boa parte dos nossos recursos, boa parte dos nossos impostos ficam lá depositados, e que agora virão para a nossa cidade através do programa Mais Médicos. Então isso é de grande importância. Fiquei muito feliz ontem e vejo que talvez nós tenhamos um grande impulso na saúde do Brasil como um todo, em especial da cidade de Piraquara. Seria essa a minha fala hoje. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais, com a palavra o vereador Cícero. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade presente, quero parabenizar, Zé Eugen. Vocês esqueceram de falar também de uma rua que seu pai usava muito, que era onde ele passava com aquela caminhonete todos os dias. Eu tive a honra de acompanhar na minha adolescência de criança, indo lá perturbar o Zacarias Vieiras quando ele estava lá tosando os carneiros dele. E sem contar que nós perturbava ele, que era o único lugar que nós ia pescar quando criança. Daí tem o rio Curralim lá embaixo, e nós teria que passar a cerca dele e perturbar ele com as carneiradas dele. Mas, o que me traz aqui, quero parabenizar todos os vereadores e parabenizar o prefeito Josimar, porque alguns meios de comunicação sempre comentam que o prefeito está devagar, está nisso, está naquilo, mas o prefeito não está devagar. O prefeito terminou as obras que o ex-prefeito Marquinhos deixou, porque o ex-prefeito fez tanta obra que ele não conseguiu acabar e deixou obras para acabar, como a Vila Franca, como a Vila Rosa, e o prefeito Josimar deu continuidade e acabou essas obras. Mas hoje, já virou a realidade ali, mas hoje nós estamos falando do que o prefeito Josimar está fazendo. O prefeito Josimar, aí já começou a planta Deodoro, no avançar ali, em algumas pavimentações. Vila Fuc vai começar agora. Ontem já estiveram descarregando algumas caixas naquela região, para que comece a parte da drenagem, para começar a pavimentação no Vila Fuc. A Cantareira, uma estrada tão sonhada ali, para cima da Vila Franca, também vai ser feita. A Vila Mariana, Marcelinho, Vila Mariana, daqui a um mês começa. Então essa já é obra do professor Josimar, que ele tem que dar continuidade, porque de repente vem ali o nosso ex-prefeito Marquinhos de volta disputando, e nós estamos com quem trabalha. Eu vou continuar com quem trabalha pela cidade. Não é justo eu morar 45 anos numa cidade que só evoluiu de 8 anos para cá, uma cidade com 133 anos. Não é a época que o pai da Zelgma era prefeito da cidade, que a patrola era puxada por cavalo. Isso que era a dificuldade. A dificuldade era isso. Pensando que para tapar uma rua daqui lá na festa do Carneiro era na base da carroça. Hoje temos todos os recursos na mão. E o prefeito Marquinhos fez a diferença e o Josimar está dando continuidade, graças a esses vereadores. E daí teve falemos, Marcelinho, da licitação daquelas manilhas. Cobrei e estou apertando o berne do prefeito Josimar. Eu estou falando berne porque aqui, comigo não tem meias palavras. Eu converso, eu falo a palavra que o matuto lá do mato, lá do fundo leiteiro, lá quer escutar. Para quem é estudado, é advogado, eles entendem muito melhor do que o matuto lá. O matuto não quer papo furado, não quer conversinha bonita. Estamos apertando mesmo, para que saia a licitação das manilhas. Só para concluir a fala, senhor presidente. Porque na Engenheiro Rebouça ali, na casa do DI, viu, Amarildo, que é o nosso amigo do CBL,
está lá incomodado com toda aquela valeta aberta. Antônio Valenga, o Botiatuva, a Goiás lá, no Jardim dos Estados, com manilhas todas 6 milhões, como Marcelinho, como temos, Marcelinho. Não dá para fazer 20% das valetas que tem. Então exija que o prefeito faça a licitação mesmo dessas manilhas. E faça o que o Marcelinho falou, venha falar para nós aonde vai as manilhas, mas nós exigimos que tenha a licitação sim das manilhas. E tem o Jardim Tropical lá, presidente Nanico, que está lá com muitas valetas para ser tapada. Parabéns ao prefeito que está dando continuidade no trabalho que o ex-prefeito Marquinhos fez, e parabéns a essa Casa de Vereadores que trabalhou junto com o prefeito. Seria isso um bom dia. Obrigado, vereador Cícero. Com a palavra, vereador Guanair. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos assiste presente e via web, bom dia. Quero, mais uma vez, parabenizar essa linda história, né? E a fruta não cai longe do pé, né? Tem pessoas que seguem o exemplo do pai, da família, continuando honrando a memória do seu Zacarias. Que Deus continue abençoando esta família maravilhosa. Senhor presidente e nobres vereadores, hoje a gente critica, questiona, cobra, a gente fala quando tem que falar, mas quando tem que elogiar, nós precisamos elogiar também atos valorosos e atos bondosos da gestão, quando a gestão ela trabalha e quando a gestão deixa as pessoas trabalharem também. Nós temos uma menina chamada Júlia na proteção animal, professor Gilmar, que tem desenvolvido um excelente trabalho na proteção animal. Por que eu falo o nome dela? Porque ela, juntamente com a sua equipe e a equipe da proteção animal, que tem sido muito cobrada e as pessoas criticam muito o abandono, e nós não temos culpa. Nós infelizmente temos na cidade câmeras de monitoramento que não funcionam. E que infelizmente já foram algumas até roubadas. E precisamos fiscalizar o abandono e maus tratos do nosso município. Mas quero apresentar ali, por favor, os senhores, algumas fotos. E depois eu vou explicar essas fotos. Pode passar. Então, tá aí. Eu quero agradecer a Cris Galerani, secretária, também ao Luiz Fernando Cruzeta, a Luana Andrioli, o Tiago Carvalho, a Esther Cruz, a Luana, estagiária, o Luan, estagiário, a Júlia, que, através da sua habilidade, fez parcerias, minha gente, com os shoppings da Grande Curitiba, e está levando feiras aos finais de semana para doar animais. E pasme, meus senhores, a gente tem um número, só para concluir, senhor presidente, nós temos um número muito grande de animais que estão lá no horto e que precisam ser doados, filhotes, e foram doados nesse final de semana, Ana Amazon, secretária, 12 filhotes, 12 animaizinhos, que tiveram um lá, vereador Marcelinho, a gente que apanha bastante, né? Você, apanhamos bastante pela causa animal, então tá aí uma ação que merece aplausos, que merece louvor, e dia 29 agora terá um outro evento de adoção
lá no Shopping Jardim das Américas. Esse foi no Shopping Jockey. Agora, dia 29, vai ter uma ação como essa, estandes montados com animaizinhos do município para doação. Também quero agradecer aos voluntários Guilherme, Mariana e a Juscelie, mãe da veterinária Júlia. E também a todos que ajudaram nessa ação de arrumar um lar para esses animaizinhos. Seria só isso. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Marcelinho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população aqui presente, aos internautas que nos veem pelas redes sociais, as homenageadas aqui, Edna e Zilgma, em função do seu pai, né, Zacarias Vieira, muito bom dia. Queria dizer para vocês, justa homenagem, né, com relação ao que seu pai foi e contribuiu para a sociedade de Piraquara. Quero dizer assim que são essas pessoas que servem de exemplo para a gente, sabe, na questão de probidade, sabe, de ética, de moral, e a gente leva como exemplo assim para a vida toda. Muito assim, justa homenagem que essa Câmara de Vereadores fazem à figura do seu pai, o seu Zacarias Vieira. Senhores vereadores, população de aqui presente, hoje fiquei feliz porque eu acessei, né, o site de licitações da Prefeitura e com a fala que a gente fez na semana passada em função de uma licitação de 6 milhões de reais, mais de 6 milhões, ou seja, 6.185.706 para aquisição de artefatos de cimento e, na sua grande maioria, manilhas. E depois da minha fala, eles suspenderam a licitação. E hoje, eles republicaram. Eles alegaram que havia algumas inconsistências no edital. E, vereador Cícero, a alegação que eles fizeram é que tinha no edital vários itens em duplicidades. Mas daí eu pergunto, nobres colegas vereadores, o poder de fiscalização do vereador que aqui está e que contribui com o município, nesse novo momento de um novo edital, a gente conseguiu economizar R$1.319.000. Então, se o vereador se cala e não fala nada, tinha passado. E pasmem, senhores vereadores, assim, aí a qualificação técnica dessas pessoas que montam o edital, o técnico não conseguiu observar que tinha itens em duplicidade. Os procuradores que veem o reedital para dar seu parecer também não viram que tinha itens em duplicidade, sabe? Então, assim, fiquei muito feliz porque a gente pelo menos está contribuindo com a cidade de Piraquara, Lúcio. Economia de R$1.319.000, sabe? Nessa diferença do novo edital. E ainda acho muito para Manilha, porque tudo que acontece no município de Piraquara no que se refere à pavimentação, já estão incluídas as manilhas das empresas que ganham os lotes da nossa cidade, ou seja, as empresas que ganham a licitação já recebem. Bem como o vereador Cícero falou, existem alguns lugares que precisam de drenagem, e isso a gente sabe disso e acha importante da licitação para resolver o problema do Araçatuba, por exemplo, lá embaixo na linha do trem. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, a gente vai pedir todos os pedidos de informações e todas as ordens de serviço para ver onde que vai ser colocada essas manilhas. Porque é um absurdo ainda, 4.800.000 para manilha na cidade de Piraquara, sendo que a maior parte, assim, a gente não vai ficar colocando manilha onde tem valeta, se não for para drenagem, porque depois, quando for pavimentar, essas manilhas ficam ociosas, porque eles colocam nova e às vezes colocam no meio da rua, não é do lado. Então, a gente tem observado o que tem acontecido na nossa cidade. Então, assim, com a função do vereador na fiscalização, a gente acaba, assim, vendo indícios de materialidade, de autoria, de coisa errada, então a gente vai denunciando. Quero dizer que o software de gestão, vereadores, que nós denunciamos para o Ministério Público, para o GAECO, que custou R$420 mil aqui nessa casa, e que na legislatura passada custava 106 mil,
fui informado pelo promotor da cidade que virou inquérito civil público. Então está aí, onde a fumaça, há fogo. E a gente vai continuar com o nosso trabalho, não vai medir esforço, até porque Zeugma e Edna, é na inspiração do seu pai que a gente vê as questões de probidade, de honestidade. Amanhã ou depois a gente não é vereador, porque aqui para mim não é profissão. Amanhã ou depois a gente não está aqui, a gente toca a vida da gente e anda de cabeça erguida nessa cidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Hamilton Lima. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. A população que está presente, a família do seu Zacarias Vieira, a Ana Mazon, Ede, enfim, a todos que aqui estão. Hoje eu venho aqui elogiar o nosso prefeito, o ex-prefeito Marquinhos, pelas obras que ele deu início, e o Josimar concluiu. Hoje temos a planta Santa Catarina, um espetáculo. Estamos vendo aí a Vila Mariana saindo do papel, Vila Dirce, enfim, Jardim dos Estados, tem muita obra aí que está para chegar. Então isso aí é mérito do prefeito e do antecessor dele, que foi o prefeito Marquinhos, que fez um excelente trabalho. E o que é bem feito a gente tem que elogiar. Mas aqui a minha reclamação vai à Sanepar. A Sanepar, ela deixa a desejar. A gente aprovou uma concessão aqui de 30 anos para ela poder usufruir e prestar serviços à nossa cidade. Mas o que a gente vê, depois de aprovada essa concessão, a gente vê uma inércia muito grande da Sanepar. Começo novamente, batendo na mesma tecla. Aquele canal extravasor. Ali é uma captação de água, que lá na ponta é a Sanepar que vai receber. Aquele rio todo assoreado, os lados todo sujo, cheio de animais peçonhentos, precisando de limpeza, precisando de um tratamento. Eu fui esses dias na rua Antônio de Paula, os dejetos, tudo em cima da rua, que choveu demais. Mas veja a taxa de esgoto que é cobrado dos moradores. Veja o tanto que é cobrado de água. E chega numa situação dessa. Você vai também no Jardim dos Estados, a mesma coisa. Vários lugares, aqui no Araçatuba, a prefeitura tem sim, mas a Sanepar também tem que colaborar. Queira ou não queira, essas águas, tudo vai ser aproveitado pela Sanepar. Ou vamos passar uma perrengue igual está passando o Rio Grande do Sul, com uma seca danada. Por quê? Temos que se prevenir. Amanhã depois pode estar uma seca de água. Essas águas vão ser úteis. E eu não acho justo uma cidade que vive só tratando água. Não podemos ter um crescimento, que temos que manter a cidade uma área ambiental. Trabalhamos cuidando de água para outras pessoas tomarem. E chegar no fim, nós ter esse descaso como estamos tendo. Várias ruas que você pede para a Sanepar para ir lá e dar um jeito, a situação continua a mesma coisa. Joga para a prefeitura, que falta drenagem. Por falar em drenagem, Marcelinho, perto da sua casa lá também, vamos cobrar Antônio de Paula, com força lá, que não tem drenagem lá. Essas manilhas é bom ir lá para Antônio de Paula. É isso aí, meu muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Com a palavra, vereador Marildo Gomes. Hoje eu passo a palavra, presidente. Gostaria de pedir que o primeiro secretário fizesse uso da cadeira.
Bom dia, senhoras e senhores, vereadores dessa Casa de Leis, população que nos assiste à sessão via online. Queria aqui mais uma vez agradecer a presença da família Vieira, do saudoso tio Zaca, onde no ano de 96 eu tive a felicidade, juntamente com o vereador Maguila, caminhar na campanha do Edson Esteves, candidato a prefeito do município de Piraquara. Graças a Deus eu tive a felicidade de acompanhar principalmente as reuniões onde a presença era marcante do tio Zaca, com aquele bigodinho na régua, sempre na régua. Então são lembranças que ficam na memória da gente, principalmente das pessoas que a gente gosta. Queria aqui cumprimentar o meu amigo Marcão, da Rádio TTV, companheiro do esporte da cidade de Piraquara. Final de semana uma situação difícil na cidade de Piraquara, relacionado ao cinquentinha, onde o estádio fechado, mas o que eu expliquei para algumas pessoas, o município de Piraquara paga-se uma empresa, através de uma licitação, um valor, um montante, para que eles possam disponibilizar os árbitros de futebol para poder estar apitando em jogos no município de Piraquara. Infelizmente, os árbitros não apareceram, e tudo isso sobrecarrega a gestão do prefeito Josimar, cai nas costas do prefeito, cai nas costas da gestão da secretária de Esporte e Cultura, mas nós sabemos que o município faz a parte dele, coisa que não tinha antigamente, e agora esse benefício passou a ser pago pelo município. Quem pagava antigamente os árbitros, inclusive, era os amigos das pessoas que gostam do esporte, alguns vereadores, que sempre estavam ali contribuindo com a taxa de arbitragem. No dia de hoje, nós votamos aí o nosso projeto de lei número 009 de 2023, que institui o feriado municipal dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Queria dizer que essa data é para a gente relembrar das lutas dos movimentos pelo fim da opressão, principalmente provocada pela escravidão. Devemos lembrar que as penalidades em leis de hoje são mais severas, mas infelizmente o racismo ainda impera. Hoje de manhã, assistindo aí o Bom Dia Paraná, uma criança que não consegue nem ir para a escola. É triste nos dias de hoje você encontrar pessoas que ainda usam da prática do racismo. Nós devemos nos orgulhar da nossa cor, principalmente eu orgulho da minha cor. Meu pai era bem escurinho, meus avós. E o que a gente pode fazer é estar, através de leis, sempre memorizando as pessoas para deixar de usar dessa prática do racismo. Infelizmente, no Brasil ainda é todo dia, é diário, esses crimes, e as leis são cada vez mais severas. E o que a gente pede sempre, e o que a gente apoia, é que nós devemos sempre estar apoiando, principalmente, essas questões de racismo. Quero dizer aqui da companheira Ivone, o que aconteceu com ela nas redes sociais. Eu tinha um grande respeito pela pessoa do cidadão que fez aquele vídeo. A partir daquele momento, não tenho um respeito, porque uma pessoa com estudo, tem uma OAB, e usar da sua live para poder, só para concluir, fazer o que fez com a Ivone por um ato covarde, me desculpe, mas isso é preconceito, até porque ela também é uma moça que vem de uma família negra, e infelizmente isso nos deixa triste. Devemos o quê? Lutar e não concordar com atitudes, principalmente iguais a essa do cidadão que fez aquele vídeo na rede social. Era isso que eu tinha por hoje. Obrigado e um bom dia a todos. Com a palavra o vereador Gilmar. Dia Mundial da Síndrome de Down é algo tão comum dentro das escolas hoje, né? Tantas crianças especiais, salas de recurso, e essas crianças têm que se sentir cada vez mais incluídas dentro das escolas, dentro dos segmentos educacionais, e, enfim, da sociedade como um todo.
E nós temos que realmente enaltecer esses momentos, porque ainda, como estávamos aqui na fala do presidente falando em preconceito, ainda temos muito preconceito dentro da sociedade em relação a isso, até mesmo dentro das escolas, entre os coleguinhas, muitas vezes professores, né, que tem até, peguei uma sala com alguns alunos especiais, e nós temos que estar capacitando, preparando esses professores para a educação especial, no sentido de estarmos diminuindo essas diferenças e esses preconceitos, muitas vezes, que existem. E auxiliando essas famílias com escolas bem estruturadas, CMEIs bem estruturados, uma sociedade, secretarias de saúde, que venham atender essa situação toda de uma forma muito coerente, porque são pessoas que têm um comprometimento cognitivo e que precisam de uma assistência médica, de uma orientação educacional, psicopedagógica, no sentido de estar orientando. Então, hoje, o Dia Mundial é muito importante para que possamos refletir. Em relação às manilhas, registro público de preço. O vereador sabe. Não quer dizer que você cometeram um equívoco, colocaram alguns itens em duplicidade, e antes mesmo de termos visto aqui, o certame já tinha sido cancelado em edital. E quando você fala em registro público de preço, não quer dizer que você vai gastar o valor. Você estabelece um teto máximo. E daí você vai pagar o que você usa. Se você usar 800 mil, 600 mil em manilha, é o que você vai pagar. Você estabelece um teto máximo. Dentro do direito, nós temos que ter esse pleno conhecimento dessa situação para não induzir a população ao erro, que muitas vezes a gente induz a população ao erro. Registro público de preço. Você estabelece um valor, mas não quer dizer que você vai usar esse valor como um todo. O vereador Cícero falou muito bem essa situação de termos demandas em aberto do saneamento na cidade. Se formos contemplar, por exemplo, lá no Guarituba Redondo, atrás da Escola Marilda, temos um problema de drenagem, foi feito um antipó e não foi feita drenagem naquele local. Só para resolver o problema de drenagem atrás daquela escola, vamos usar 350 manilhas de 40 centímetros de bitola por 1 metro. Então, vão ter que rasgar o asfalto, vão ter que fazer galeria, tem um custo, é óbvio que tem um custo. Como outros serviços que vão ser feitos. Por exemplo, as licitações que estão hoje em andamento da Vila Militar, da Planta Teodoro, a drenagem já está incluída na obra. Essa licitação, esse registro público de preço, não vai contemplar essas obras que já estão contempladas com esse benefício. Então, que fique muito claro essa situação, para que a nossa população não seja induzida ao erro. Muito obrigado. Com a palavra, o professor Pedro. Senhor presidente, nobres pares, comunidade aqui presente e os internautas, nosso muito bom dia. Também não poderia deixar aqui dar os parabéns aí, né, a minha querida Zeugma, trabalhamos muito tempo junto lá no Romário, né, Zeugma? A Edna, muito querida, sempre, né? Então, parabéns por todas as obras, né, e ações que o seu Zacarias fez, né? E vocês seguindo o exemplo dele, que vocês também são grandes mulheres, representantes aqui do nosso município de Piraquara. Também gostaria aqui de que fosse registrada a presença aqui da Ana Lúcia, que sempre está aqui também nos prestigiando, né? O nosso amigo Carlão também está aqui conosco hoje. O vereador Gilmar falou da questão do terminal, né, do novo terminal, que realmente vai contribuir muito para o nosso município, porque através daquele terminal nós vamos poder ter as linhas interligadas, né? Então, hoje, por exemplo, eu sempre falo disso, que as pessoas que moram lá, por exemplo, na Rua dos Ferroviários, lá no Santa Mônica, querem vir para Piraquara, ou vem a pé lá de baixo até a rodovia, ou paga 2 ônibus. Da mesma situação, por exemplo, os moradores lá da Vila Militar, Vila Macedo e outros locais. Com o terminal, nós teremos aí essa linha de integração, né, que eu acho que
Piraquara é um dos únicos municípios que não tem nenhuma linha de integração e que vai favorecer bastante a população piraquarense. A única questão é que nós precisamos ver, junto com a Comec, como irão ficar as linhas de ônibus, por exemplo, lá de Santa Mônica, da Vila Macedo e da Vila Militar, para que essa população não seja penalizada, né? Porque nós já tivemos a unificação da linha Santa Mônica com Bela Vista, que deu uma série de problemas e continua dando uma série de problemas, né? Essa unificação foi boa somente para a Comec, para a população não foi. Então, nós, como representantes da população, nós precisamos chamar a Comec, quando aquele terminal estiver pronto, antes de estar pronto, e ver como é que vão ficar essas linhas de ônibus, para que a população, mais uma vez, não venha a pagar o preço em relação por uma falta de conscientização da própria Comec. Precisamos ouvir a população, ouvir os anseios da população, para daí sim definir as linhas Santa Mônica. Santa Mônica vai ficar um circular até o terminal, Vila Macedo vai vir até o terminal, vai até Pinhais. Como vão ficar essas linhas? Nós precisamos estar muito atentos a isso. Hoje, mais uma vez, vem aqui cobrar o nosso prefeito Josimar em relação ao contrato, uma licitação emergencial em relação aos médicos. Nós precisamos urgentemente médicos nas nossas unidades de saúde, né? Vários médicos fizeram concurso, acabaram abandonando a nossa cidade e foram embora. Precisamos repor esses médicos nessas unidades de saúde. Então, prefeito Josimar, vamos fazer esse contrato emergencial para repor esses médicos para atender a população. E venho aqui solicitar, fazer um pedido aqui ao prefeito Josimar para ver, estudar a possibilidade de fazer um recapeamento total nas ruas lá do bairro Jardim Esmeralda. Ontem passei por lá, gente, não tem mais nem como desviar dos buracos, né? Então, realmente não adianta só fazer a operação tapa-buraco lá, precisamos fazer um recapeamento total daquele bairro lá. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o professor Pedro, agradeço a presença de todos. Zezinho ali foi nosso assessor, candidato a vereador, e não havendo mais nada até a tarde, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.